Olá pessoal, tudo bem? Essa é uma aula bem introdutória, na verdade, tá? Sobre a transformação, ou melhor, a transformada de Henkel, tá? E o intuito aqui, na verdade, é fazer uma apresentação inicial, para que nas próximas aulas a gente venha com uma coisa um pouquinho mais pesada, tudo bem? Então é mais uma apresentação mesmo. O que vem a ser, em outras palavras, né, a apresentação ou falar da transformada de Henkel de uma maneira introdutória, tá? A primeira coisa que a gente tem que falar é falar da definição, tá? O que é a transformada de Henkel, tá? A notação, como sempre, né? Aquele H estilizado, ou qualquer letra estilizada, H porque Henkel, obviamente, tá? Aqui já começa um pouco diferente, porque a transformada de Henkel, vocês vão ver que ela tem uma ordem, tá? Porque ela vai depender das funções de Bessel que estão ali no núcleo, e essas funções de Bessel têm ordem, tá? A gente vai ver o que é as funções de Bessel. Mas, enfim, então, de certa forma, quando a gente falar de transformada de Henkel, a gente vai estar falando da transformada de Henkel de ordem tal. Então a gente precisa ter isso bem em mente, tudo bem? Essa é a definição, tá? A gente obviamente vai usar a notação de sempre, pode ser H de F, H de FR ou H de F e dependendo de K e assim por diante, tá? Existem como sempre as mesmas possíveis notações bem como as demais, tá? Esse RJN, ou seja, função de Bessel de ordem N aplicado em KR, nada mais é do que o núcleo, tá? Da transformada. F de R é a função a ser transformada e a gente vai estar transformando isso de 0 a infinito. Tudo bem? Então a notação é a de sempre. Aqui a gente tem uma transformação que vai de R para K, né? Eu estou usando R aqui, tá? Eu poderia usar X, tá? Mas aqui é natural usar R porque a gente não vai ver isso hoje, mas na próxima a gente já vai ver que é uma transformada que ela é feita para, tá? Operadores de equações diferenciais ou equações diferenciais parciais também, tá? Que tem operações ou coordenadas cilíndricas, tá? Ela é perfeita para esse tipo de caso. Então ela faz com que o operador, né, diferencial em coordenadas cilíndricas, em mais específico laplaciano em coordenadas cilíndricas, fique algo totalmente algébrico. Então é natural, quando a gente falar de transformada de Henkel, a gente pensar em transformadas, né, aplicadas a equações diferenciais em coordenadas cilíndricas, por isso R, tá? Então é natural que eu já coloque R desde sempre. Então eu vou buscar essa notação usando R, tudo bem? Bom, continuando aqui, falar um pouquinho da origem transformada de Henkel, né? Ou seja, transformar uma função de R, tá? Sem saber, por exemplo, o seu domínio, tá? Uma função qualquer, sem saber, por exemplo, o seu núcleo, né? Ou o kernel, como a gente chama, né? K. O que a gente tem que fazer? Né? Qual é a ideia, né? Como é que surgiu essa transformada? Então a transformada surgiu assim. Primeiramente, tá? A gente tem uma ideia, né, de transformadas surgindo de alguma maneira mais simples ou até por acidente, como Laplace, que tentou fazer alguma coisa com relação às distribuições de probabilidade, assim por diante. Mas essa transformada, ela surge, tá, como eu falei, de um operador laplaciano, tá, ser diretamente aquele cara que nós queremos transformar, claro, em coordenadas cilíndricas, que nós queremos transformar para chegar numa equação algébrica. Mas antes disso, tá, existe uma equação diferencial bem famosa, tá, a equação de Frobenius, ou de uma maneira um pouquinho diferente, ela pode ser chamada também como equação de Bessel, tá, porque foi o cara que achou uma solução geral para esse tipo de equação. Tá. Nada mais nada menos do que, em outras palavras, a mesma equação, a única diferença é que uma está dividida por x ao quadrado. Tá? A segunda em específico, tá, é uma equação cujos dois primeiros termos, tá, eles são nada mais nada menos do que o laplaciano, que eu vivo falando, tá, aqui, em coordenadas cilíndricas. Tá? Então, na verdade, tá, a gente vai, por enquanto estou usando a notação y de x, né, ou seja, buscar uma função que depende de x, e por isso nós temos uma equação diferencial, uma EDO, que busca a solução y que depende de x, por enquanto. Tá? Mas a ideia aqui, ou a solução, ou a transformada de Henkel, né, ela começa, né, olhando para essas duas equações diferenciais, que nada mais ou menos são similares. Tá? Então o que acontece? A primeira ideia aqui é buscar a solução para o Frobenius. Tá? O que é Frobenius? Né? Frobenius tem um método, né, o método de Frobenius, que a gente vê lá em equações diferenciais, que nada mais é do que supor, tá, que a solução dessa equação diferencial é um somatório. Tá? Aqui ela está deslocada em x0, ou seja, em torno de x0, tá? Onde a gente busca coeficientes a n, tá, desse somatório, jogando simplesmente essa equação, claro, derivando quantas vezes necessário for, mas jogando essa equação dentro, tá, da equação diferencial. Então, quando a gente deriva uma vez em x ou duas vezes em x, a gente vai ter, obviamente, né, uma expressão um pouco diferente, e jogando essa expressão resultante, ou essas expressões resultantes, né, dentro da equação diferencial, a gente vai ter, né, como descobrir esse coeficiente a n. Essa é a ideia. Tá? Então, nesse caso específico, né, quando a gente faz isso, a gente descobre que esse coeficiente a n, tá, vai ser dado só para valores pares, e ele vai ter a seguinte forma.
Tá? Essa foi a ideia, usando o método de Frobenius, tá? Que a gente tem quando a gente joga tanto na primeira quanto na segunda equação. Tá? A menos de alguns detalhes. Tá? Então o que acontece? Esse é o coeficiente, né? E se a gente tem esse coeficiente, tá? O coeficiente que vai ser a nossa, entre aspas, né? A nossa solução, ou parte da nossa solução, tá? A gente pode jogar ele de volta na equação, né? A ponto de, em outras palavras, ter uma solução, tá? Que seria a solução daquela equação diferencial. Tá? Então o que acontece? Esse y de x nada mais, nada menos é do que aquilo que a gente conhece, tá? Como função de Bessel. Por que função de Bessel? Bom, primeiro que foi Bessel que descobriu. Depois vocês vão pensar assim, função de Bessel de ordem alfa. Por que alfa? Bom, porque tá todo mundo vendo que tem um parâmetro alfa ali, tá? Então eu não vou entrar aqui no mérito de como nós chegamos nesse parâmetro alfa, não é nada difícil, tá? Vocês podem pesquisar na internet, é uma parte da matéria bem simples, tá? Na verdade. Mas essa é a solução daquela equação diferencial, especificamente da segunda que eu mostrei. Então por isso é uma função de Bessel, porque é a solução da equação diferencial de Bessel, tudo bem? Então, essa solução, tá, ela tem uma forma, tá, a gente já chama ela de j de x, ou j de x de ordem alfa, né, e a gente já sabe que ela vai solucionar aquela equação diferencial. Então, em outras palavras, a gente não fica mais buscando essa solução. Claro que ela é descoberta dessa maneira, né, utilizando o método de Frobenius. Mas, em outras palavras, né, a gente já sabe que ela é o j de alfa de x. Tá? Onde alfa é aquele parâmetro ali. Se a gente usar outro método, como por exemplo o método de D'Alembert, tá? A gente vai chegar, tá, numa outra combinação. A gente vai chegar nessa combinação aqui, tá? Que na verdade envolve senos e cossenos. O que é o método de D'Alembert? Só para lembrar, tá? O método de D'Alembert é aquele que você conhece uma solução, tá? E o que é conhecer uma solução? Acabei de apresentar uma para você, j de alfa de x. Então, conhecendo essa j de alfa de x, o método de D'Alembert supõe que existe uma segunda solução, que é uma combinação dessa primeira. Tá? E quando a gente joga essa combinação, a gente descobre também, né, alguns coeficientes e, obviamente, esta nova solução ela depende daquela primeira. Então, por isso, é natural que essa nova solução, tá, que eu chamei de y maiúsculo aqui, ela é uma solução que vai depender do j, que é a função de Bessel, que era a solução que eu tinha encontrado antes. Tá? Então, ela tem essa cara, e isso nada mais é, tá, pessoal, do que a função de Bessel de ordem alfa de segunda espécie. Então a gente chama de função de Bessel de segunda espécie. Tá? Todas essas contas, tá, são contas já feitas, são contas bem estabelecidas, vocês conseguem encontrar qualquer uma delas. Tá? Inclusive eu acredito que vocês já devam ter feito essas contas, eu imagino eu, nessa altura do campeonato. Tá? Mas se não tiver feito não tem problema nenhum, dá para fazer, dá para chegar nelas. Tá? Bom, seguindo aqui, a gente pode ter, existem mais de um tipo de função de Bessel, tá? Existe a função de Bessel mudando a ordem e assim por diante, tá? Existe uma função de Bessel modificada, de segunda espécie, né? A gente vai ver hoje só essas duas por enquanto, tá? Então o que acontece? Essa também é uma solução daquela equação, tá? Quando a gente faz isso, tá? A gente pode isolar, a gente chega, tá? Numa outra representação, aquilo que a gente vai chamar de representação integral para a função de Bessel, tá? Que a gente chama com parâmetro k, tá? A função de Bessel em R com parâmetro k é essa representação integral que está bem aí no canto inferior direito. Tá? O que isso quer dizer? Vamos guardar essa expressão porque a gente vai precisar dela. Tá? Porque se a gente quer entender a origem da transformada de Henkel, a gente vai precisar muito dessa expressão. Tá? Então, essa expressão aqui ela é encontrada mediante uma combinação, tá, das duas soluções que a gente acabou de conversar, a gente acabou de falar aqui. Tá? Então, seguindo, a gente tem a ideia, tá? Uma vez que a gente tem já essas soluções, eu vou só falar um pouquinho o que são de fato as funções de Bessel e qual é a cara delas. Tá? A gente tem a função de Bessel, tá, de ordem zero, ela tem mais ou menos essa representação aqui, mais ou menos não, exatamente essa representação, tá? Começando em 1, tá? Então ela vai ter esse decaimento, tá? Ela tem comportamento oscilatório, obviamente, tá? Como dá para ver aqui. Eu plotei esse gráfico aqui de 0 em x, tá? De 0 até mais ou menos 15, se eu não estou enganado, se eu estou bem lembrado, tá? Obviamente ele está com uma escala aqui um pouco distorcida, né? Eu coloquei 1 ali onde começa, né? Ou seja, j0 em 0 é 1, tá? E vocês podem, né, em outras palavras, entender que existe essa oscilação. E uma coisa que não é tão fácil de entender, inclusive graficamente ela é um pouco traiçoeira nesse sentido, tá? É que os zeros ou as raízes dela não são igualmente espaçados, tá? Talvez possam pensar ou possa aparecer, tá? Esse gráfico foi feito usando Python, ou seja, o gráfico está bem feito. E ele pode parecer que tem as raízes igualmente espaçadas, mas não é o caso, tá? As funções de Bessel não possuem essa propriedade, tá? Se eu plotar mais outras funções de ordens diferentes, tá? Como J1, como por exemplo J2, J3 e assim por diante, tá? Deixa eu até que eu botei mais uma aqui, J4. A gente vai ver, aqui fica um pouco mais claro que essas funções de Bessel, mudando a ordem, tá? Elas não têm
os zeros igualmente espaçados, tá? Então o que acontece? A gente tem para qualquer ordem, tá? Qualquer representação, eu não vou representar além do 4, mas existem, tá? Para qualquer alfa, né? Inclusive para alfa com índice negativo, tá? Representações dessas funções de Bessel. Tudo bem? Então essa é mais ou menos a cara das funções de Bessel. E elas têm esse comportamento oscilatório e que decai, tá? Na medida que x aumenta, tá? Isso é muito importante para nós, tá? Porque se fosse um comportamento que fosse, por exemplo, que aumentasse, aquela integração, tá? Que a gente quer descobrir, na verdade a gente já sabe, né, que o núcleo dela depende das funções de Bessel, seria muito complicado, porque a gente teria, por exemplo, um padrão que não iria convergir, então não faria nenhum sentido, tá? Mas aqui a gente já consegue enxergar que muito provavelmente, né, alguma combinação de alguma outra função com essas funções de Bessel de 0 a infinito, né, que é onde a gente vai analisar, são padrões que vão ser convergentes, tá? Que vão ser integráveis, em outras palavras. Tudo bem? Tá bom. Dito isso, tá? A gente pode seguir um pouquinho e a gente pode tentar entender agora de fato sim como é que a gente busca, né, a ideia ou como é que a gente encontra, né, a transformada de Henkel. Vamos imaginar primeiramente duas funções, ou melhor, uma função com duas variáveis, tá? Vamos imaginar que essa função com duas variáveis, tá? Eu vou usar a transformada de Fourier, por exemplo, tá? E vou sair de x para k. Então eu vou chegar em f de k e de y, tudo bem? Então f de x e de y vira f de k e de y, tá? Se eu pegar essa f de k e de y e transformar novamente, usando novamente Fourier, ou seja, eu vou usar a dupla transformada de Fourier, indo de y para L, eu vou sair de f de k e de y indo para f de k e de L, tá? Em outras palavras, é como se eu fizesse um único movimento, tá? Usando a dupla transformada de Fourier, tá? Indo de xy para kl, tudo bem? Então é mais ou menos essa ideia. Em outras palavras, é como se eu fizesse uma f de r vetor, tá? Indo para f de k vetor, onde o vetor r é x e y e o vetor k é k e l, tudo bem? Então o que eu estou fazendo aqui? Qual é a grande ideia, qual é a grande sacada? Tá? Eu estou só aplicando para ver o que acontece a dupla transformada de Fourier, uma vez que eu sei quem é a transformada de Fourier, eu sei a sua definição e tudo mais, eu sei as suas propriedades e assim por diante. Tá? Quando eu faço isso, acontece o seguinte, a gente vai ter, por exemplo, por definição, né, que é a transformada de Fourier de uma função, já vou colocar de novo, aqui, direto, a dupla transformação, aquele 1 sobre 2π nada mais é do que 1 sobre raiz de 2π vezes 1 sobre raiz de 2π, tá? As duas integrais, a integral em x, a integral em y, a função. E ali eu coloquei a notação vetorial, tá? Pelo fato de que, tá, nós estamos trabalhando com dois vetores, né? xy e kl, tá? Ou seja, r vetor e k vetor, tá? Bom, o que acontece? Essa aqui nada mais é do que uma função, tá, de k e de l, tá? E se a gente fizer a seguinte ideia, ou seja, eu vou começar a trocar tanto o vetor k quanto o vetor r para coordenadas cilíndricas, tá? Ou coordenadas polares, melhor dizendo, tá? Então eu vou supor que existe um θ, né, que vai reger esse comportamento no plano, tá? E vou supor que existe um r, que é a distância, né, da origem até esse ponto, tá? Com um ângulo θ, e o mesmo vai acontecer para k, só vou mudar, obviamente, né, o tamanho do vetor, que seria k nesse caso, e vou mudar também, né, o ângulo, só para não ficar o ângulo igual, chamei aqui de φ, tá? Fazendo isso, tá, a gente vai ter que o produto escalar de r com k, claramente, né, vai ser rk cosseno de θ menos φ. Por que isso? Bom, basta fazer o produto escalar aqui, de um com o outro, tá? A gente vai ter rk, então a gente vai ter rk cosseno θ vezes cosseno φ, depois mais rk seno θ seno φ, e é isso nada mais é do que a subtração dos ângulos, ou melhor, o cosseno da subtração desses ângulos, tá? Então tá, feito isso, né, guardada esta informação, tá? A gente pode fazer o seguinte. Pensa comigo, tá? Bom, se eu substituir, ou se eu começar a substituir tanto dx dy, tá, por dr dθ, eu vou chegar... Bom, dx dy é r dr dθ, isso já não muda, tá? A gente vai fazer o r variando de 0 a infinito, tá? Obviamente, tá? E depois, porque se a gente tem todo o domínio x, a gente vai ter um r variando de 0 a infinito, tá? E, bom, se a gente tem nesse plano, o θ pode variar de 0 a 2π. Tá? Então o que acontece? Os domínios mudam claramente e aquele produto escalar vetorial vira exatamente o que eu coloquei ali. Então o que a gente pode fazer aqui? Bom, sabendo disso, tá? Ou tendo essa informação, a gente já pode supor,
tá? Isso é a coisa mais difícil de entender, tá? A gente pode supor aqui que essa f de rθ vai ser escrita, tá, por uma exponencial, ou seja, uma combinação de senos e cossenos, em outras palavras, tá, que depende de um valor n, tá? Ou seja, e na i e n θ, tá? Ou seja, vai existir um parâmetro n, e aí entra a jogada do parâmetro, tá, pessoal? Vai existir um parâmetro n, tá, que vai poder modelar, ou seja, vai poder dizer que f de rθ vai ser e na i e n θ vezes f, só que agora é f só de r. É como se eu tirasse o θ, ou a dependência em θ fosse dada por esta representação, tá? Então, o que acontece? Dito isso, tá, a gente pode substituir ali, tá? E uma vez substituído ali, o que a gente pode fazer? Bom, muitas coisas. A primeira delas, tá, é supor, tá, que essa f de r agora ela não precisa mais ser integrada em θ, ou seja, em outras palavras, ela pode ser separada como foi separada ali. Tá? A gente vai fazer uma mudança de variável, tá, para tirar aquele cosseno de θ menos φ lá de dentro. A gente vai dizer que isso é um parâmetro alfa menos π meios, porque vai existir, ou pode existir essa subtração. Isso vai ser um ângulo alfa menos π meios, tá? Não tem problema nenhum. Tá? E obviamente a gente pode reescrever θ de duas formas. Tá? Isso aí tanto faz, a gente pode ver depois. Tá? Mas o que interessa é que eu vou chamar aquele θ, tá, ou melhor, aquele θ menos φ de alfa menos π meios. Por quê? Tá? Primeiramente, quando eu faço isso, tá, o cosseno de alfa menos φ, tá, se ele for escrito como cosseno de... Eu falei alfa menos φ, perdão. Cosseno de θ menos φ, se ele for escrito como cosseno de alfa menos π meios, tá, cosseno de alfa menos π meios é seno de alfa. Porque transladar π meios, né, o cosseno e o seno são funções idênticas a menos de π meios de distância. Então eu posso descrever, tá, o cosseno de alfa menos π meios como seno de alfa. Tá? E bom, se eu fizer isso eu posso trocar, como eu troquei ali, tá? E também trocando θ lá no último exponencial, tá? Eu posso escrever como φ menos π meios mais alfa. Tá? Tudo bem? Quando eu faço isso, tá, muita coisa vai acontecer aqui. Isso não é fácil de entender, mas tudo bem. Por exemplo, tá, eu posso reescrever isso como sendo esta nova equação. O que tem essa nova equação? Tá? Ela junta, tá, um e elevado a i n φ que aparece lá na segunda. Tá? Esse i n φ que aparece lá na segunda eu posso isolar. Tá? Posso trazer ele junto com menos π meios e deixar só o e na i n alfa sozinho lá na última e juntar esse e na i n alfa com o primeiro exponencial, que é exatamente o que está descrito ali. Tudo bem? Agora, para que isso? Tá? Qual é a ideia? Aí outra coisa aqui, que eu acabei não falando aqui, né? É justamente existe um deslocamento de um φ0, ou seja, para um certo ângulo φ0, que antes era uma variação em 0 a 2π, tá? Esse φ0 vai ter um novo deslocamento em θ, tá? Porque a gente mudou as funções, tá? Então posso começar em um certo φ0, tá? Então por isso aparece aquele certo φ0 ali. Tá? E quando a gente faz isso, tá? Essa última equação, ou essa última integral, tá, ela começa a ficar com cara de alguma coisa que a gente conhece. Tá? O que vem a ser a cara dessa alguma coisa que a gente conhece? Tá? Quando a gente reordena, bem como está aqui, esta última equação aqui que está aparecendo, a partir de 1 sobre 2π, é exatamente aquela representação integral da função de Bessel de ordem n. Tudo bem? E aí que entrou aquele parâmetro n. Tá? Então, essa representação pode ser simplesmente substituída pela função de Bessel de ordem n. Tá? Feito isso, tá? Substituindo essa última integral, que era um pouco mais difícil, a gente já está com quase tudo demonstrado. A gente vai ter simplesmente aqui que fazer mais uma reordenação, tá? E supor que vai existir um certo φ, tá? Ou pode para um certo φ, sendo esse φ π meios, a gente vai ter aquele primeiro termo fora da integral sendo 1, e obviamente, né, a gente vai ter a representação que a gente queria. Em outras palavras, né, só vou trocar aqui a ordem do R, trocar ele para o lado do J para ficar junto com aquilo que vai fazer parte do seu núcleo, tá? E a gente vai ter, por fim, tá, a transformada de Henkel de uma função E. Tudo bem? Eu sei que aqui a representação começou a ser feita, tá, com um vetor, mas a gente, fazendo esse vetor, criando aquele parâmetro, a gente chega na representação de uma função de uma única variável. Tá? Tudo bem? Porque a gente já integrou, ou já usou aquela integração, tá? Ou seja, existiam duas variáveis, uma delas era a integração em θ, tá? Que sumiu, entre aspas, quando a gente identificou aquela integral como sendo justamente a integral que representa a função de Bessel de parâmetro n. Tá? Então, essa aqui, por último, é a definição da transformada de Henkel. Tranquilo? Não é uma definição simples, tá? Realmente não é uma definição simples, mas é bonito de fazer a demonstração, tá? É uma transformada bem útil quando a gente trabalha com transformações, ou melhor, com equações em coordenadas cilíndricas. Tá?
E, enfim, a gente pode agora guardar essa definição, tá? Como sendo a definição da transformada de Henkel de ordem N. Tudo bem? Então tá. Bom, existem algumas propriedades, tá? A ideia dessa aula era só demonstrar isso, tá? Não vai ter muito mais do que isso hoje, a próxima aula vai ser um pouco mais pesada, tá? Mas algumas propriedades, elas são mas realmente muito úteis. Quando eu digo muito úteis, eu quero dizer o seguinte, bom, eu vou colocar primeiro elas, tá? E depois falar delas propriamente ditas, tá? Então essas propriedades, elas parecem meio complicadas, mas são propriedades fáceis de demonstrar, tá? Relativamente fáceis de demonstrar quando a gente trabalha com aquele somatório ou com a definição propriamente da função de Bessel, tá? A gente tem que tomar algum cuidado, tá? Porque por mais que elas sejam fáceis de demonstrar, tá? Eu queria chamar a atenção que duas delas, tá? Principalmente ali em específico, né? Falando da segunda e da terceira, são propriedades que envolvem já a derivação, tá? E essas propriedades que envolvem a derivação, junto com a quarta também, tá? Vão ser propriedades que a gente vai usar muito, tá? Ou são úteis, em outras palavras, tá? Para que a gente demonstre as propriedades, principalmente daquelas que a gente mais quer, ou seja, a transformação de operadores, tá? Em equações diferenciais, tá? Que é o foco principal dessa transformada. Essa transformada ela é útil e famosa justamente por isso, tá? Então a gente está chegando lá, e para chegar lá a gente precisa dessas propriedades. Uma dica de trabalho, que alguém quiser fazer, tá? Seria demonstrar bem demonstradinho essas quatro propriedades, tá? É relativamente simples, algumas talvez um pouquinho trabalhosas, mas todas saem, acredito eu já fiz isso na minha vida umas quantas vezes, agora estou tentando lembrar, mas todas elas saem, tá? A partir da definição, tudo bem? Que é aquela do somatório. Tranquilo? Bom, um último recadinho para fechar, tá? Essa aula bem simples, bem introdutória, tá? É que se a gente precisa, tá? Em outras palavras, aí vem um pouco daquilo que eu falei, tá? Da gente entender o gráfico das funções de Bessel de ordem N, tá? Eu sei que eu plotei só 5 ali, de ordem 0 até a ordem 4, mas isso aqui que está acontecendo aqui é um pouco necessário. A primeira coisa que está acontecendo aqui, ou estou supondo, né? Estou dizendo se modularmente, tá? A raiz de x vezes jn, tá? De kx aqui, reparem que eu não usei r, mas enfim, não vai fazer diferença aqui, eu só usei x uma vez na vida para ficar um pouquinho diferente, tá? Se isso for limitado, em outras palavras, ou se existir uma constante a, tá? Maiúscula, que limita isso em módulo, né? A gente vai poder fazer a seguinte coisa. Primeira coisa delas, né? Vamos supor, a gente quer entender se f de k, ou a transformada, né? Aqui, perdão, era para ser h de k, tá? Eu coloquei f de k. Acho que eu ainda não passei mentalmente de Fourier para Henkel, mas eu peço perdão para vocês, tá? É h de k, tá? Então acho que até no final ele deve estar f de k, mas tudo bem. A ideia era demonstrar, tá? Ou a ideia é estudar se isso em módulo, tá? Vai ser menor que uma constante. Ou seja, se vai existir a transformada mesmo de Henkel, se ela vai ser limitada, se afinal estamos falando de uma integral, se essa integral vai ser de fato integrável, né, com perdão da redundância, a gente vai poder chegar em alguma coisa. Então quando a gente parte da definição, tá, que é a definição que está ali em cima, tá, a única diferença é que tem x no lugar de r, tá, a gente faz o seguinte, a gente modula, né, obviamente como está aí, e a gente pode dizer que isso é menor ou igual que o módulo do integrando. Só que daí eu já vou separar o módulo do integrando, uma vez que x varia de 0 a infinito, tá? Eu posso separar o x, o único x que tem ali, como raiz de x vezes raiz de x. Né? E aí eu tenho direto, né, o módulo de raiz de x vezes f, vezes o módulo de raiz de x, vezes jn de kx. Só que supomos, tá, que o módulo de raiz de x vezes jn de kx é menor ou igual que uma constante a. Se isso acontecer, tá? Isso vai acontecer que eu vou ter que isso tudo é menor do que a vezes essa última integral, que é simplesmente o módulo de raiz de x vezes f. Tá? Então o que acontece? Primeiro que aquela suposição lá do início, lá de cima, na verdade ela vai acontecer. Tá? Eu vou até deixar como para vocês investigarem, é bem simples, vocês podem plotar um gráfico, né? Para ver o que acontece. Aquilo ali vai ficar com uma cara de um somatório. Na verdade, basta pegar aquele raiz de x, que nada mais é do que x não meio, tá? E inserir no somatório da definição de jn, tá? Ou de j de alfa, tanto faz, tá? Que vocês vão entender rapidinho, tá? Que aquilo é modulável. Tá? Na verdade, aquilo vai ficar com uma cara de um seno ou cosseno, provavelmente, tá? Mas fica exercício para vocês. Tá? Então aquilo lá que está lá em cima sempre vai acontecer. Né? Eu coloquei se, mas já vou falar agora que sempre vai acontecer. Tá? E essa última integral aqui vai ser uma espécie, né, de condição. Tá? O que está escrito ali? Eu vou escrever assim, se raiz de x vezes f de x for absolutamente integrável, que é o que está dizendo ali em outras palavras, ou seja, se aquela integral existir, tá, com o módulo daquele integrando, a gente vai poder dizer que, né, se ela for absolutamente integrável, né, a gente vai poder dizer que f de k é limitada.
Em outras palavras, na verdade, repito novamente, é H de K, tá? Eu coloquei F errado, tá? Então, esse H de K, que vai ser limitado, é justamente a transformada de Henkel. Aí é tudo que a gente queria, saber se essa convergência acontece. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, isso aqui é uma coisa bem simples, tá? Esse último slide aqui é uma coisa relativamente muito simples. A gente está estabelecendo, em outras palavras, uma espécie de condição, tá? É como se raiz de x, tá? Vezes f de x, né? Seja uma espécie de função que nós queremos entender. Se essa função for absolutamente integrável, essa é a grande condição, tá? Se essa função for absolutamente integrável, nós vamos ter a transformada de Henkel. Então, se perguntar se existe a transformada de Henkel de uma função, é se perguntar se raiz de x vezes f de x, ou raiz de r vezes f de r, é absolutamente integrável. É essa a grande ideia, tudo bem? E essa grande ideia, bom, vai nos permitir fazer as contas, tá? E depois a gente vai ter que ver, né, dependendo de cada função f, né, se a gente vai ter essa integração. Tudo bem? Pessoal, era só isso hoje, tá? A ideia era só fazer uma introdução, tá? É bem simples, o que a gente precisa é simplesmente isso, tá? Entender de onde vem. A próxima aula, sim, a gente vai trabalhar com alguns teoremas, tá? E principalmente com aquilo que mais interessa, que é a transformação desse operador laplaciano em coordenadas cilíndricas. Tudo bem? Então tá, a gente se vê na próxima aula.